Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabe por que os cristãos foram perseguidos ali na época de Nero, mais ou menos 8 anos depois da composição do livro de Romanos? Os cristãos daquela época, eles eram considerados ateus, porque eles adoravam um Deus invisível e não uma imagem, igual eles tinham várias lá naquele período. Os cristãos eram considerados como subversivos, porque eles não adoravam a imagem do imperador. Então eles estavam cometendo um crime ali de lesa pátria. E nós estamos vivendo aqui no Brasil, no mínimo, um período meio estranho, né? Eu gostaria de trazer algumas implicações bíblicas sobre alguns acontecimentos. No livro de Romanos, no capítulo 13, versículos 1 e 2, diz o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. E esse texto ele é utilizado por muitos isentões que dizem: poxa, você não deve reclamar, foi Deus que instituiu, é Deus que colocou lá, então a gente deve ficar em casa sem fazer nada, vendo tudo acontecer, e não é muito bem assim não, tá? Nos versículos de 1 a 7 de Romanos 13, Paulo ele está dizendo sobre as autoridades que cumprem apropriadamente as suas funções. Em outras palavras, a gente deve sim se submeter às autoridades, mas às autoridades legítimas. Quando as autoridades elas se tornam tirânicas ou opressoras, elas deixam de ser autoridades constituídas por Deus. Portanto, quando os cristãos eles resistem a essas autoridades tirânicas e opressoras, eles não estão desobedecendo a ordem de Deus. Paulo diz que nós devemos sim obedecer às autoridades, mas não às autoridades tirânicas e opressoras. Pedro também em Atos no capítulo 5 diz que nós não devemos obedecer a qualquer custo às leis e ordens de todas as autoridades. Em Atos capítulo 5, Pedro e os outros apóstolos foram obrigados a não falar mais sobre o nome de Jesus. E o que acontece? Em Atos 5:29, Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ou seja, nós devemos desobedecer todas as leis e sermos desordeiros, revolucionários. Não, não é isso. Toda lei boa e justa, ela deve ser cumprida, mas leis que não são honestas, elas não devem ser cumpridas. Então qual que é o papel do Estado nessa equação? É proteger e recompensar os bons e punir aqueles que são maus. E é no exercício dessa função que o Estado é reconhecido como ministro de Deus ou não. Então quando as autoridades deixam de premiar os bons cidadãos e punir aqueles que são maus, elas deixam de ser autoridades legítimas. Então um cristão pode se manifestar contra ditaduras e tiranias e leis opressoras? Sim, pode. E nesse cenário vamos deixar claro o papel da igreja e o papel do Estado. O Estado recompensa os bons e pune os maus. A igreja anuncia a redenção. Então nunca deposite no Estado o papel redentor, que é Jesus Cristo.